Alimentação saudável em tempos de coronavírus. Olá pessoal, como estão? Meu nome é Flávia, eu sou nutricionista e faço parte da equipe do programa Ciclosaúde, cooperação técnica para o fortalecimento da atenção básica. No vídeo de hoje vocês vão aprender um pouco mais sobre alimentação saudável em tempos de pandemia do coronavírus. Preciso que me acompanhem, pois ao final do vídeo vamos interagir através de um quiz. Além disso, durante o vídeo e a minha fala aparecerão palavras soltas na tela na cor vermelha, que formarão uma frase. E somente quem prestar atenção e anotar vai conseguir formar a frase no final. O momento exige novos cuidados e planejamento. Bom, para começar, sabemos que em tempos de coronavírus, o isolamento trouxe mudanças na rotina das pessoas e no dia a dia alimentar. Da aquisição dos alimentos ao seu preparo, o momento exige novos cuidados e planejamento. Manter uma alimentação adequada e saudável contribui para o bem-estar físico, mental e social e colabora para o equilíbrio do organismo, especialmente quando o sistema imunológico precisa estar fortalecido. Esta videoaula tem como objetivo apresentar orientações e dicas produzidas a partir de documentos oficiais sobre alimentação adequada e saudável, compra e higiene dos alimentos e alimentação e direitos. Vamos lá? Durante a pandemia, o nosso cuidado com a alimentação deve continuar presente. Sabe-se que o adequado estado nutricional, consumo alimentar e hidratação são essenciais à saúde dos indivíduos. No isolamento social, com a oportunidade de ficar mais tempo em casa, é possível dedicar alguns momentos para construir novos hábitos alimentares, descobrir habilidades culinárias e transformar assim a nossa relação com a comida. Que tal algumas orientações para uma alimentação adequada e saudável? Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Exemplos são arroz e feijão, macarrão, farinha de mandioca, de milho, de tapioca, peixes, carnes, ovos, legumes e verduras, frutas, entre outros. Limite o consumo de óleos, gorduras, sal e açúcar, utilizando-os em pequenas quantidades nas preparações. Aproveite para experimentar os temperos naturais e novas formas de preparo dos alimentos. Atente-se para a quantidade de alimentos consumidos. Procure fazer as refeições no mesmo horário, em ambientes tranquilos e em companhia, o que possibilita mais atenção ao comer. Tente-se a comer mais quando estamos diante de maiores quantidades de alimentos. Além disso, planeje sua alimentação e as compras para evitar o desperdício e o consumo excessivo, principalmente em uma época de maior risco para o sedentarismo e o estresse emocional. Quantos litros de água devo tomar diariamente? Mantenha uma boa hidratação. A água é um alimento essencial ao funcionamento do corpo e o seu consumo diário pode variar de 2 a 4 litros ou mais, dependendo do indivíduo. Satisfazer de imediato os sinais de sede é muito importante. Tenha uma alimentação colorida, variada, rica em alimentos frescos e integrais. Desse modo, é possível garantir um maior número de nutrientes com ações antioxidantes e anti-inflamatórias para ajudar o sistema imunológico. Um alerta vai para os grupos de risco. Em relação aos idosos, a atenção deve ser redobrada. Busque escutá-los e observar sua alimentação diariamente. Para as populações em situações de vulnerabilidade social, intervenções são necessárias. Em casos de doença, o estado nutricional pode determinar um pior ou melhor prognóstico. Por que cozinhar? A culinária ajuda a aproximar as pessoas e o momento atual revela maiores possibilidades de descobrir novas receitas, novos alimentos e dividir a responsabilidade para organizar a alimentação. As crianças, os adolescentes e os idosos podem ajudar a preparar os alimentos em casa. Comida de verdade é a comida feita em casa sem ingredientes desconhecidos, como conservantes, corantes, aromatizantes e estabilizantes, aqueles que estão nos rótulos dos produtos e ninguém entende os nomes, e sem excesso de sal, gorduras e açúcar. Veja agora alguns exemplos de cardápios para o café da manhã, almoço e jantar. Troque receitas com a família e os amigos, faça registros fotográficos das refeições e crie um álbum para tornar o dia a dia mais interessante. Por que não ultraprocessados?
Alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm muitos ingredientes e são nutricionalmente desbalanceados. São eles: os biscoitos recheados, os salgadinhos de pacote, os refrigerantes, o macarrão instantâneo, entre outros. Ao enfrentar uma pandemia, você precisa estar com as defesas do seu organismo em dia, e nisso esses alimentos não podem ajudar. Uma dica é evitar comprá-los e deixá-los fora do alcance das mãos. Se não tiver em casa, você não irá consumi-los. Importante citar alguns riscos atribuídos aos alimentos ultraprocessados. Risco de deficiência nutricional, doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, diabetes e outras doenças crônicas que podem agravar o quadro dos pacientes com coronavírus. Seja crítico quanto a mensagens, propagandas e dados sobre alimentação. Não existem evidências científicas sobre alimentos capazes de prevenir ou combater o coronavírus. Por isso, fique atento às fake news. É importante planejar o que será comprado para evitar o desnecessário. Faça uma compra responsável e dê a chance para outras pessoas comprarem também. Lembre-se sempre de realizar medidas de precaução durante as compras, o armazenamento e o preparo dos alimentos. Algumas dicas de perguntas para organizar as compras são: quais os alimentos eu tenho em casa? Quais refeições consigo preparar com os alimentos que eu tenho em casa? Quais alimentos preciso comprar para as refeições que ainda irei fazer nos próximos dias? Priorize alimentos que sejam da estação. Procure fazer compras em mercados com produção local, diretamente dos agricultores, ou em outros locais que comercializem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Higiene de alimento em tempos de Covid-19. O que é preciso saber? Separe uma área suja próxima à entrada da casa. Deixe suas sacolas de compras nesta área e leve os alimentos gradualmente para o local de higienização da casa, também separado por área suja e área limpa. Higienize os alimentos e transfira-los para a área limpa. Comece pelos alimentos refrigerados e em seguida congelados e outros. No final, proceda à lavagem da pia com água e sabão. Como higienizar? Para alimentos embalados, antes de armazená-los, lave as embalagens com água e sabão e borrife álcool 70 ou solução clorada. Para embalagens de papelão, higienize com auxílio de um pano multiuso ou papel toalha, úmido também com álcool 70 ou solução clorada. Para alimentos in natura, laticínios, carnes, aves, pescados e ovos, é possível retirá-los das embalagens e armazená-los em outros recipientes antes de guardar na geladeira ou freezer. No caso das frutas, verduras e legumes, lave-os em água corrente e depois coloque-os de molho em solução clorada por 15 minutos. E ao final, lave novamente em água corrente. Cozinhe bem os alimentos. Esse grupo de vírus é sensível a temperaturas normalmente empregadas para o cozimento dos alimentos, acima de 70 graus Celsius. Para os alimentos consumidos crus, tenha maior cautela quanto à procedência e à higiene. A solução clorada é composta de água e água sanitária própria para desinfecção de alimentos. É importante olhar no rótulo do produto para saber a diluição que deve ser feita. Devido à situação de calamidade pública e emergência em saúde pública, políticas e ações se fazem necessárias para a garantia do direito humano à alimentação adequada e soberania e segurança alimentar e nutricional da população brasileira. O Conselho Nacional de Saúde solicita o desenvolvimento de estratégias para orientações aos profissionais de atenção básica sobre a importância da vigilância alimentar e nutricional, especialmente de populações mais vulneráveis, como povos e comunidades tradicionais e grupos de risco para o coronavírus. Há um documento com diretrizes que considera que as consequências das situações de insegurança alimentar e nutricional recaem sobre o atendimento do Sistema Único de Saúde, já sobrecarregado diante da conjuntura de pandemia. O Conselho Federal de Nutricionistas percebe como de suma relevância a possibilidade de formas alternativas de distribuição da alimentação escolar aos estudantes atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. As regras sobre a distribuição de alimentos às famílias e as orientações sobre as compras da agricultura familiar de que tratam essa legislação estão dispostas numa cartilha produzida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Alimentos e direitos. Fóruns, redes, articulações, movimentos e organizações da sociedade civil brasileira apresentam um conjunto de propostas de combate à fome a serem implementadas em caráter urgente e emergencial pelos governos nas esferas federal, estadual e municipal. E aí, conseguiram formar a frase relacionada ao tema do nosso vídeo de hoje? Para quem acompanhou e anotou, sabe que a frase completa é: consumir ultraprocessados tem impacto nas relações sociais. O Ministério da Saúde produziu um guia de alimentação para a população brasileira, que pode ser acessado através da biblioteca virtual do Ministério. Para encerrar, sugiro que você aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui na tela e acesse o quiz que preparamos para você. Desta forma, o conteúdo de hoje será melhor fixado na sua mente. Vamos juntos! Para mais informações, Disque 136.